Quanto menos sabemos sobre um assunto, mais confiantes tendemos a ser sobre o mesmo. Li esta frase e fiquei a pensar sobre a mesma e o quão verdadeira ela é quando se fala da área de testes e qualidade de software. Embora não seja uma área recente, é uma área ainda muito confusa para muitas pessoas, ainda muito desconhecida sobre o que é que implica, o que é que envolve, a que é que obriga, quais são as capacidades. Isso faz com que a exigência e os pedidos e a valorização dada à mesma não se coadune com aquilo que efetivamente deveria acontecer. E o que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes a área de teste e qualidade de software ou é super exigida no que diz respeito às capacidades de entrega, ou então é desvalorizada a ponto de ser só mais um pro forma e não ser assim algo que deveria fazer parte do ADN de um produto. E eu vejo isso a acontecer diariamente, ao longo dos anos, de uma forma cada vez mais recorrente e vejo cada vez mais por parte de pessoas totalmente desconhecedoras do tema, que ouviram qualquer coisa, leram qualquer artigo, escutaram qualquer podcast ou por iniciativa própria acham que é assim que tem que ser e com o desconhecimento que têm sobre o tema exigem, pedem, julgam muito mais do que era suposto. Antes de continuarmos, eu ainda não me apresentei. Sou a Patrícia, a que é a portuguesa, e tento desmistificar, simplificar e explicar o que é a área de testes e qualidade de software. Ora, repetindo a frase, quanto menos sabemos sobre um assunto, mais confiantes tendemos a ser sobre o mesmo. Se fizermos uma análise pessoal, verificamos que isso é verdade. Nós somos comentadores e somos especialistas em muita coisa sobre a qual não temos qualquer tipo de conhecimento e opinamos e dizemos e fazemos, mas quando, por algum acaso, temos de estudar sobre, ler sobre, investigar ou, quiçá, até explicar, e mesmo em debates, quando existe alguma troca de informação, de argumentos, percebemos que afinal não sabemos assim tanto sobre a temática, que não sabemos assim tanto quanto achávamos que sabíamos e até que aquilo que nós sabíamos ou que achávamos que sabíamos pode até estar errado, não ir de encontro à verdade. E eu vejo isso muito acontecer nas empresas, nas equipas, nas pessoas que eu acompanho, nas pessoas que me acompanham, que aqueles que são mais opinadores, que são mais decisores de uma área tão importante quanto a área de testes e qualidade de software, são aqueles que muitas vezes sabem pouco sobre a mesma e colocam sobre os ombros das suas equipas o peso de ter que entregar algo que essa pessoa idealizou, imaginou ou acha que é o correto, quando se calhar até nem vai de encontro àquilo que ela efetivamente precisa. Não há espaço para as equipas opinarem, não há espaço para as equipas crescerem e têm de ir de encontro aos resultados que são esperados. Porque alguém ouviu, comentou, executou, assistiu a um podcast, uma discussão em que alguém disse aquilo. E então, se esse alguém, que até pode ser tido em muito boa conta, diz, é porque é verdade, portanto, se eu tenho uma equipa de teste de qualidade dentro da minha empresa, dentro do meu produto, então eles têm que fazer aquilo. Dou-te um exemplo muito
comum, e provavelmente tu irás rever-te ou conheceres alguém que já tenha passado pelo mesmo, quando falamos de automação. Automação de testes. Alguém ouviu que a automação de testes é a solução e que vai antecipar uma série de problemas e que vai evitar que tempo seja perdido, entre aspas, e que vai fazer com que a curto, médio, longo prazo as equipas de QA sejam reduzidas, porque temos aqui a automação a correr e não precisamos aqui dos QAs. Quem vai com essa mentalidade é porque efetivamente não conhece sobre o tema que está a falar. Porque quem entra um bocadinho mais na temática sabe que a automação precisa e tem sobre si um esforço que vai muito além de apenas codificar. É preciso ter pessoas que conheçam linguagens de programação, lógicas de programação, ferramentas que são utilizadas para escrever essa codificação, que tenham conhecimento sobre versionamento, ou seja, GitHub, sobre pipelines, sobre uma série de assuntos. Precisas também que essas pessoas sejam conhecedoras de testes, o que é que são testes, o que é possível fazer, que tipos de testes é que existem. É preciso também que essas pessoas conheçam o produto para o qual vão automatizar, porque mesmo que a pessoa seja apenas um automation tester ou um QA engineer, mesmo que seja só dedicado à área de desenvolvimento de código para testes automáticos, tem que saber o mínimo disso. E muitas vezes dizem, então, mas podem ser os programadores a automatizar, não tem que ser um QA. Claro que sim, mas mesmo assim é importante que o programador entenda os conceitos de testes, entenda os conceitos de qualidade. Portanto, quando se tem uma exigência muito grande sobre algo, convém que sejamos conhecedores daquilo que estamos a pedir. Ou então, não sendo conhecedores, mas tendo essa vontade, que que seja dado o espaço à equipa para debater, rebater, para sugerir, para estruturar, para ter tempo para organizar e entregar o melhor possível dentro das condições disponíveis. Porque de nada me serve eu querer uma omelete se eu não tenho os ovos para fazer. As pessoas até podem dizer que a omelete é o melhor prato que existe e eu quero que a minha equipa faça omeletes. Mas se eu não lhe dou os ovos? Se eu não sou o portador dos ovos? Como é que eu posso exigir algo daquilo que eu não sei, nem consigo ser provedor de meios ou artefactos que permitam que a equipa entregue aquilo que eu quero? E mesmo na nossa vida pessoal. Creio que é uma boa frase para eu deixar como reflexão. Quanto menos sabedores sobre um assunto somos, mais confiantes tendemos a ser sobre o mesmo. Obrigada e vemo-nos no próximo vídeo.